Fala, Big Geeks! Nesse vídeo eu estou trazendo a análise completa de um dos smartphones mais incríveis da atualidade. Eu estou falando, claro, do Galaxy S10 Plus, esse smartphone que manda bem em praticamente todos os aspectos. É um aparelho que traz excelentes câmeras, tanto as traseiras quanto as frontais, excelente tela, ótimo acabamento, vem com proteção IP68, vem com um hardware muito potente, capaz de rodar os games com detalhes no máximo, capaz de abrir rapidamente os aplicativos. É um aparelho sensacional. Ele praticamente tem nenhum defeito, né? Acho que o grande problema desse aparelho seria só o seu preço, afinal de contas ele está chegando aqui no Brasil custando a partir de R$ 5.500. É um valor muito alto. Tá certo que é lançamento, o preço deve cair com o passar do tempo, né? Mas ainda assim é um valor muitíssimo alto. A parte boa é que é um aparelho para você ficar 2, 3 anos sem precisar trocar, porque ele realmente é impressionante. E a gente vai falar sobre todos os recursos, sobre a câmera, a bateria maravilhosa desse aparelho também. Mas antes, não esquece o like no vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek, você também. E eu vou começar falando da tela, dessa telona. E essa denominação de telona vale tanto pelo tamanho quanto pelas características. Temos aqui um display de 6,4 polegadas, é o mesmo tamanho de tela do Galaxy Note 9, para vocês terem uma ideia. E apesar disso, ele é um aparelho menor. Colocando ele lado a lado do Galaxy Note 9, a gente percebe que ele tem um tamanho mais compacto, isso por causa do melhor aproveitamento da área frontal. Temos aqui uma tela com proporção 19:9 e as bordas praticamente sumiram, a ponto da câmera invadir a tela, no caso aqui do S10 Plus, das duas câmeras frontais. A Samsung ela faz um corte a laser na tela e coloca as câmeras aqui embaixo para poder ter o melhor aproveitamento da tela frontal. Temos aqui um display Dynamic AMOLED dinâmico. Ele é um display AMOLED com resolução Quad HD+, 3040 por 1440 pixels e com a proporção de 19:9. E ele é capaz de reproduzir conteúdo gravado em HDR10 Plus, como filmes, por exemplo. Ele consegue fazer a reprodução dos vídeos, apresentando melhores contrastes, melhores detalhes. Temos aqui na parte de cima, junto à borda, um dos alto-falantes, que é utilizado tanto para ligações quanto para a saída de som externo. E aqui também ficam os sensores. Aqui mostrando a parte de baixo, onde ainda temos bordas, mas elas diminuíram bastante, até mesmo quando comparado com o Galaxy S9 Plus, por exemplo. A tela ela continua com as bordas arredondadas, com aquele formato que a Samsung chamava de Edge, porém eu notei que esse arredondamento é menor aqui no Galaxy S10 Plus, ela não é tão curvada quanto acontece com o Galaxy S9 Plus, por exemplo. É um aparelho com um excelente acabamento, ele tem 7,8 mm de espessura e ele pesa 175 gramas. Aqui, olhando a parte inferior, a gente percebe que a Samsung manteve a entrada para fone de ouvido, temos aqui a saída USB tipo C 3.1, microfone usado para as ligações e aqui o segundo alto-falante, já que o Galaxy S10 Plus tem saída de som estéreo e o áudio sai tanto aqui por baixo, quanto aqui pelo alto-falante, que também é utilizado para as ligações. Enquanto que na outra lateral temos o botão de volume e também o botão de assistente da Bixby. O legal é que na última atualização a Samsung apresentou a possibilidade de você poder configurar esse botão para acionar outros recursos. Então dá para você, por exemplo, acionar o assistente de voz do Google. E aqui na parte de cima temos o segundo microfone e também a bandeja com 2 slots. Você pode colocar simultaneamente 2 chips, ou um chip e um cartão de memória. Aqui na parte traseira temos as 3 câmeras, as 3 câmeras principais. São 2 sensores de 12 megapixels, sendo que o principal tem abertura variável entre 1.5 e 2.4 e um terceiro sensor, uma lente ultra-wide de 16 megapixels. Temos também o flash de LED e o sensor de batimentos cardíacos. Curioso que no S10e o sensor de batimentos cardíacos foi retirado, mas aqui no S10 Plus e também no S10 tradicional ele continua presente. Essa aqui é a versão na cor Prism White, é um branco meio puxado para o gelo, mas quando vai batendo a luz aqui ele tem uma certa alteração de cor. Eu achei muito bonita, mas tem outras versões aí com cores bem legais também, como a verde, a azul. Particularmente só não gostei muito da versão na cor preta, porque ela acumula marcas de dedos com muita facilidade. Essa versão aqui na cor branca, ela acaba até disfarçando bem isso, é difícil notar alguma marca de dedo aqui na traseira do aparelho. E ele traz revestimento Gorilla Glass 5 tanto na traseira
quanto no vidro frontal. Outra coisa bacana é que esse aparelho vem com proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso em até 1,5 m d'água por 30 minutos. E vocês viram aqui que é um aparelho com acabamento impecável, né? Tanto as bordas em metal, quanto a traseira aqui feita em vidro, quanto a tela frontal aqui quase sem bordas. É realmente um smartphone muito bonito. Um recurso que todo mundo adora e quer ver no seu aparelho é os sensores digitais na tela, né? E o Galaxy S10 Plus traz esse recurso. Basta você colocar aqui nesse ponto e ele vai fazer o desbloqueio. Quando eu peguei o aparelho, eu achava ele bastante lento, mas depois das últimas atualizações, o recurso melhorou muito, ó. Tanto o reconhecimento quanto o desbloqueio estão bem mais rápido, olha só. Mas ainda assim, não chega à mesma velocidade, né, de um sensor digitais físico. E ele também traz o desbloqueio facial, que acaba sendo até mais rápido para desbloquear o aparelho, né? Olha, ele já vai direto para a tela inicial e esse sim é bastante rápido. Então, dificilmente eu estou usando o desbloqueio aqui pelos sensores digitais. É mais quando eu estou utilizando o aplicativo, por exemplo, aí eu uso esse modo de desbloqueio, até porque eu acho bem legal. E ele está presente também no Galaxy S10 normal, mas não está presente no Galaxy S10e. Quanto à performance, é o que eu falei no começo do vídeo. Esse aparelho consegue rodar os games com nível de detalhes no máximo, consegue abrir os aplicativos rapidamente. Isso porque ele vem com um chipset mais poderoso do que o da geração anterior, né? Ele vem agora equipado com o chipset Exynos 9820, fabricado pela própria Samsung. Esse chipset traz 8 núcleos, a GPU é a Mali G76 de 12 núcleos. Ele traz um excelente desempenho, você não vai sentir problemas de performance aqui com o Galaxy S10 Plus. Porém, esse chipset tem um desempenho um pouco inferior ao Snapdragon 855, que equipa a versão americana do Galaxy S10 Plus. Mas você só vai reparar isso na prática nos benchmarks, né? Já que no uso do dia a dia, rodando os aplicativos ou até mesmo jogando, você não consegue perceber a diferença de performance entre a versão americana com o Snapdragon 855 e a versão brasileira. O Galaxy S10 Plus traz versões com 6 e 8 GB de memória RAM e tem versões com 128, 512 e até 1 TB de armazenamento. Algo que eu adorei nesse aparelho é a bateria. Ela tem 4.100 mAh e é maior até do que a bateria do Galaxy Note 9, que tem 4.000 mAh. Claro que estamos falando aqui de um aparelho com tela de 6,4 polegadas, então não espere aí ficar 2 dias com o aparelho longe da tomada, mas felizmente o Galaxy S10 Plus é suficiente para deixar você um dia inteiro longe da tomada na maioria das situações. Vai ter um ou outro dia que você fizer um uso mais intenso, onde você vai precisar recarregar o aparelho, mas o normal é que ele fique o dia inteiro longe da tomada, sem precisar recarregar. E outra coisa bacana é que o Galaxy S10 Plus traz a tecnologia de carregamento reverso, né? Ele traz o carregamento sem fio, você pode colocar ele numa base sem fio compatível com a tecnologia Qi para que ele faça a recarga da bateria, mas você pode também compartilhar a carga da bateria do S10 Plus com outros dispositivos. Você pode usar para carregar qualquer tipo de dispositivo que tenha carregamento sem fio, até mesmo um smartphone, um iPhone XR ou 10S, por exemplo. E vocês devem ter notado que a barra de notificações está com fundo preto, né? Isso porque o S10 Plus, rodando o Android 9 e a interface One UI, é capaz aqui de exibir o tema escuro. Ele tem compatibilidade aqui com o modo escuro. E você pode selecionar diretamente aqui. Esse modo escuro funciona tanto com a interface quanto com a maioria dos aplicativos da Samsung e alguns aplicativos que tenham compatibilidade também com este modo. Além disso, temos aqui a navegação por gestos, né? Quando você desliza de baixo para cima aqui da borda, você consegue acessar os gestos de navegação, mas você pode também deixar habilitado os botões virtuais de voltar, home e de multitarefa. E a multitarefa dele tem agora esse formato de cards. Você pode inclusive clicar aqui no ícone para poder habilitar o modo tela dividida ou o modo janela suspensa. Então vou colocar aqui o modo janela suspensa, ó, ele vai abrir o aplicativo aqui em janela, e você pode redimensionar, diminuir o tamanho da janela aqui, dá para você navegar por cima de outros aplicativos, dá para você deixar em ícone também, e da mesma forma você pode acionar o modo tela dividida, ele vai selecionar 2 aplicativos aqui e vai deixar lado a lado aqui para você poder utilizar, dá para redimensionar o tamanho de um ou de outro também, tá aqui ó, mudei aqui a proporção dos aplicativos. Ele também tem o modo de uso com uma mão só, basta você deslizar da borda para o centro da tela, tá aqui ó, a opção de uso com uma mão só, e traz aí todos os recursos que a gente já está acostumado na linha S, né, como atender ligações levando o aparelho no ouvido, silenciar virando ele para baixo. Temos aqui todos os recursos, a interface está muito bonita,
Aqui vocês viram que os ícones são bem bacanas. E quanto às câmeras, temos aqui os 3 sensores traseiros, né? O principal deles é uma lente com abertura variável de 1.5 e 2.4, ela tem uma excelente abertura, tem 12 megapixels. Temos também uma segunda lente zoom com abertura de 2.4 e também 12 megapixels. Ela representa um zoom de 2 vezes em relação à câmera principal. E temos também, por fim, uma terceira lente, uma ultra wide com ângulo de 120 graus, com 16 megapixels e abertura de 2.2. São 3 câmeras traseiras, enquanto que na frente, né, como já falei para vocês, temos aqui 2 lentes frontais. A principal tem 10 megapixels, tem abertura de 1.9, alto foco, e temos uma segunda lente com 8 megapixels que funciona como detector de profundidade. Ela é utilizada para auxiliar no modo retrato e nos modos especiais que a câmera frontal consegue fazer. E temos aqui excelentes câmeras. Elas mandam muito bem tanto para fotos quanto para vídeos, em ambientes com muita e pouca luz. Então aqui no Galaxy S10 Plus você vai ter uma excelente experiência para fotografia e para vídeos também. Somente em ambientes com muito pouca luz, e aí sendo bastante exigente, você vai perceber que algumas imagens elas vão perder um pouco de definição, né? Elas vão ficar um pouquinho borradas, porque a lente ela vai aumentar um pouquinho mais a exposição e aí a tendência é borrar um pouco mais a imagem. Exceto por isso, as câmeras do S10 Plus fazem ótimas fotos e ótimos vídeos. Esse aparelho consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, consegue filmar em 4K também a 30 e 60 quadros, consegue fazer no super câmera lenta a 960 quadros por segundo. E sempre que você estiver filmando a 30 quadros por segundo, não importa se em Full HD ou em 4K, vai ser possível trocar entre as lentes durante a gravação. Isso é muito legal. Dá para você trocar entre as 3 lentes, a zoom, a principal e a wide também. Isso é muito bom, acaba sendo bastante útil na hora de você fazer as gravações. Pena que esse recurso não funcione quando você faz as filmagens a 60 quadros por segundo. E a câmera frontal consegue filmar em Full HD e até um pouquinho acima disso, em Quad HD, também a 30 quadros por segundo. Eu vou deixar alguns exemplos de fotos, de vídeos feitos aí com o Galaxy S10 Plus para que vocês mesmos possam conferir os detalhes da câmera, tanto em fotos quanto em vídeos. Bom galera, vocês viram que o Galaxy S10 Plus é realmente um aparelho incrível, manda muito bem em todos os aspectos. Ele também vem aí com uma capinha, né, para ajudar a proteger, e o legal é que ela não traz aí muito volume ao aparelho, ó, legal que ele continua sendo bastante fino, né, não traz muita espessura mesmo usando a capinha. É um smartphone com ótima interface, com ótimas câmeras. Talvez o grande problema do Galaxy S10 Plus é que ele não traz tantos diferenciais em relação ao S10 e também ao S10e. Ele é um pouco mais avançado em alguns recursos, mas as diferenças não são muito grandes. Mas tem um fator aqui que eu acredito ser determinante para a escolha do Galaxy S10 Plus, que é a bateria. Os 4.100 mAh acaba fazendo muita diferença para quem quer um dia inteiro longe da tomada. O Galaxy S10 e S10e trazem telas menores, mas também trazem baterias menores. Eu não testei o S10 ainda, mas o S10e, o grande problema dele acabou sendo a questão da bateria, que acabou não durando o dia inteiro. Felizmente isso não acontece com o Galaxy S10 Plus, então mesmo sendo um aparelho que não traz tantas diferenças em relação ao S10 e ao S10e, eu acredito que vale a pena pagar a diferença se você precisa de um smartphone que tenha pelo menos um dia inteiro de bateria, que fique o dia inteiro longe da tomada. Esse, na minha opinião, acaba sendo o fator determinante pelo qual o Galaxy S10 Plus é a melhor escolha para você fazer. Mas se o valor for muito caro para você, tanto o S10 quanto o S10e trazem praticamente tudo que esse aparelho traz e também são excelentes opções. Então podem comprar qualquer uma das outras opções sem medo, porque qualquer uma delas vai trazer tudo que a gente espera aí de um smartphone top. Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, vou ficando por aqui e não esquece, né, o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!